Olá, sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 1 da Rede Municipal de Ensino. A aula é para vocês do primeiro ao terceiro ano e é de língua portuguesa com a professora Nadir Martins. Tudo bem, professora? Tudo bem, Carol? Professora, qual é o assunto da nossa aula de hoje? Olha, hoje nós vamos falar dos contos africanos. Preparem o ambiente, prestem atenção porque a história tá boa, viu? Boa aula! Então, meus alunos, a nossa aula de hoje vai ser contos africanos. Vocês gostam de ouvir contos? Então, se prepare que nós vamos ouvir agora O Cabelo de Sara. Vocês conhecem? Vamos lá? Olá, meus alunos! Eu vim aqui contar uma história para vocês que eu falei que ia contar a história, né? O Cabelo de Sara. E aqui eu tenho comigo, me acompanhando hoje, a Lili. Lili, diga oi para eles. Oi, tudo bem, crianças? Então, eu e a Lili vamos agora contar para vocês a história O Cabelo de Sara, que é um conto africano, certo? Então, vamos começar. A novidade chegou como uma bomba. Sara tinha brigado na escola. Pois é, Lili, Sara brigou na escola. Veja só, por que será, Lili? Não sei, vamos descobrir agora. Vamos lá. Aí, a mãe da Sara, recebeu a ligação da coordenadora da escola. Ela ficou envergonhada e foi buscar a filha, que já estava de castigo. Pois é, a Sara já estava de castigo e nem sabia disso. Vamos lá continuar a história? Sara estava toda encolhidinha na secretaria lá, quando a mamãezinha dela chegou. Sara, o que foi que aconteceu? Perguntou a mãe. Eu briguei com o meu colega. Mas por quê? Eu estou cansada de que rirem de mim, respondeu Sara. Não aguento mais ouvir que meus cabelos são uma palha de aço que foi mastigada por um cavalo. Nesse momento, Sara passou a chorar, sentida. A mãe de Sara e a coordenadora ficaram assustadas. E você, Lili, o que você achou? Nossa, muito terrível. Ela não devia estar triste assim. Não deveriam ter feito essa maldade com Sara. Pois é, Lili. Fizeram isso, disseram que o cabelo dela parecia que tinha sido mastigado por um cavalo. A mãe e a coordenadora da escola ficaram chocadas com a revelação de Sara. A mãe disse: Sara, você é linda. Seus cabelos são lindos também, mas assim como somos diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros, os nossos cabelos, assim como nós somos diferentes, nossos cabelos também são diferentes. Aí ela falou, a Sara disse, então eu não sou feia? Perguntou Sara. A coordenadora da escola respondeu, nenhuma criança é feia. Nenhuma criança é feia, Sara. Uns são brancos, outros são negros. Há os de traços asiáticos também. Há crianças gordas, há crianças magras. Umas falam muito, outras falam pouco. Algumas são mais altas, outras mais baixinhas. Como eu, sou baixinha. É isso aí, Lili, como você. Outras usam óculos, como a Pro. Exatamente, Lili, como a Pro usa óculos. Outras não. Algumas têm necessidades especiais. Mas são todas crianças maravilhosas, únicas, sem igual, não tem se todo mundo fosse igual, não teria a menor graça. Aí Sara ficou mais, contente e parou de chorar. Então, meu cabelo não é ruim? A mãe respondeu, claro que não, seus cabelos são característicos da raça negra, orgulhe-se dele, orgulhe-se de tudo que tem em você. Assim como o meu cabelo. A minha mamãe que mandou colocar essas trancinhas. Eu achei linda, Lili, seu cabelo tá muito lindo. Eu tenho uma aluna que adora colocar trancinhas coloridas também, assim como o seu. Aí Sara ficou tão feliz, agora ela não estava triste mais, porque ela descobriu que o cabelo dela era lindo, era característico da raça dela. Sara sorriu e falou, mamãe, você pode falar isso para os meus colegas? E a coordenadora da escola interveio. Não precisa, Sara. Eu e você vamos falar juntas.
Aí a coordenadora reuniu todas as crianças da escola lá no pátio, né? No dia seguinte, ela reuniu todo mundo e convidou as crianças lá no pátio da escola. Ela conversou com todos sobre a diferença. Oh, que legal essa atitude dela. Eu também achei, Lili. Aí ela conversou com todos sobre as diferenças de cada um e a necessidade de que essas diferenças sejam respeitadas. E aí perguntou: quem é que já foi incomodado por seus colegas com apelidos e piadinhas? Todas as crianças levantaram a mão. Todo mundo tinha sido, de alguma forma, apelidado por alguém. Né? Todos levantaram a mão, a coordenadora não disse, então. Falou para eles assim, olha, não disse nada no momento, só ficou observando. Aí ela falou para eles assim, estão vendo? Quantos de vocês já foram incomodados? Sabem por quê? É exatamente porque todos nós temos diferença, gente. Então sempre haverá alguma coisa de alguém para se notar. Mas vamos refletir sobre uma coisa. Vocês que estão sendo incomodados, estão respeitando seus colegas? Todos ficaram envergonhados e pensativos, porque todos também sentiram bullying. E aí, Sara, o que você achou disso? Verdade, Pro, verdade. Nós somos diferentes e não temos que ficar colocando apelido em ninguém. Pois então, nessas crianças todas ficaram em silêncio. E as crianças começaram a entender, viu, Sara? Elas começaram a entender a mensagem que a coordenadora passou. E falou, a partir de hoje não mais se aceitarão nesta escola apelidos e ofensas a colegas. Vamos aprender de uma vez por todas que o que nos faz únicos e especiais é exatamente o fato de sermos diferentes. A coordenadora foi muito aplaudida por todos. Verdade, Proeba, ela mandou bem, arrasou. Verdade, Lili, ela arrasou mesmo, porque as crianças entenderam que não deveriam ficar colocando apelido nos outros, nem maltratando. Aí as crianças voltaram para a sala, Sara estava muito feliz, foi em direção ao Paulinho, um menino gordinho da escola, e falou para ele, desculpe por ter rido de você quando o André te chamou de rolha de poço. Ela fez isso. Pois é, mas ela estava arrependida. Ela falou, ontem eu percebi como essas gracinhas não têm a menor graça. Aí o Paulinho ficou feliz também, porque ela reconheceu isso. O Paulinho sorriu e falou, tudo bem, Sara, mas você me deixa jogar no seu time de futebol? Sara disse, claro. Paulinho ficou alegre. Gostei de suas trancinhas, Sara, ele disse. Sara se emocionou e os dois, então, entraram abraçados na sala de aula. E aí, meus alunos gostaram? Gostou, Lili? Ai, eu amei essa história. Pois é, crianças, como vocês viram na história, nós somos todos diferentes. Então, devemos respeitar as diferenças e ser amigos e viver feliz a nossa vida. E assim termina mais uma história. Tchau, Lili. Tchau, professora. Tchau, alunos. E aí, meus alunos, gostaram da história da Sara, o cabelo de Sara? O que vocês aprenderam com esta história? Vamos lá estudar ela? Olha aí, vocês lembram quem é o personagem principal dessa história? Pense aí. Quem é o personagem principal? Quem é que a história girou em torno dela? Quais são os outros personagens dessa história? Vocês conseguiram prestar bem atenção? E onde se passa essa história? E uma coisa muito importante que essa história traz, um ensinamento, né? O que aprendemos com essa história? Vamos lá responder essas perguntas? Então, o personagem principal, vocês disseram quem? Sara? Oh, muito bem, vamos lá ver se vocês acertaram. Olha lá, Sara. Sara é o personagem principal dessa história. O personagem principal é aquele que a história está contando sobre ela, está girando em torno desse personagem, né? Ela está no centro. Vamos lá, e agora? Quais, né, são os outros personagens? Fora Sara, tinha outros personagens interagindo nessa história. Quem era?
Eu lembro que tinha a mamãe da Sara, não é? A coordenadora da escola, tio Paulinho, o amiguinho dela, e também os outros coleguinhas da turma dela. E aí, vocês anotaram isso também? Vocês acham que estou certa? É isso? Vamos ver? Isso, olha lá, a mãe de Sara, a coordenadora, o Paulinho e os seus outros coleguinhas da escola. Então, os outros personagens que também são falados na história são importantes. Vocês têm que prestar atenção quando vocês ouvem uma história, certo? Então, são os outros personagens, são os coadjuvantes dessa história, certo? E agora, vamos lá. Onde se passa essa história? Ó, na escola, não é? De Sara. Se passou, todo o enredo aconteceu na escola. E o que nós aprendemos com essa história, gente? Olha lá. Que somos todos diferentes e que devemos respeitar as diferenças e que o mundo seria sem graça se fôssemos todos iguais. Não é isso? Concordam com a história? Concorda com isso? Porque imagina, nós, todo mundo iguaizinhos, todo mundo igual a Pro, olha isso. Ia ser legal? Todo mundo igual a você, pense. Você olhasse para um lado, teu irmão era igual, teu primo era igual, os amiguinhos da escola eram igual. Não tinha graça. Um jardim com várias flores de todas as cores é que é bonito, não é verdade? E assim nós devemos respeitar as diferenças e ver que cada diferença é interessante. Por exemplo, um tem o cabelo enroladinho, outro usa óculos. A Pro tem que usar óculos, né? E outro é mais gordinho, outro é mais magrinho, como diz na história. Então, as diferenças têm que ser respeitadas, não é verdade? Porque ninguém gosta que fale mal de você, de suas diferenças. Então, não devemos falar também da diferença do outro, temos que respeitar, certo? Vamos dar sequência aqui à nossa aula, olha lá. Uma curiosidade, ó. Você sabia que os contos africanos são sempre repassados oralmente entre as gerações e para fazer com que a sua cultura jamais possa ser esquecida, fazendo parte da infância de todas as pessoas nascidas na África. Então, na África, eles também têm o costume de ter os seus contos, né, na tradição oral, contados de vó, conta para a filha, que a filha já conta para a filhinha dela, e assim vai até hoje, passando de gerações em gerações. Então, os contos africanos, aqui, como muitos contos que temos aqui no Brasil, também vai se passando de geração em geração, e muitos deles, assim como nossos contos brasileiros que vimos, e assim como os contos africanos, não sabemos nem quem é o autor original. Por quê? Porque vai passando de geração em geração, um conta para o outro conta para outro, e assim chega até nós. Aí alguns autores vão lá e pegam essa história que foi lá da oralidade, né? E escreve os livros hoje para poder a gente ter um acesso mais fácil. Certo? Então, é muito importante a gente preservar as culturas. E aqui esta imagem, o que diz esta imagem para vocês? Observe. O que esse menininho está fazendo? Né? O que esse menininho está fazendo? Está lendo, né? Um livro, não é isso? E vocês, já pegaram o hábito da leitura? Gostam de ler, pegar livro? Tente fazer isso, pega um livro, leva para casa, pega lá emprestado na escola e pega esse hábito legal de ler. E aqui nós vamos continuar com os contos africanos. Vamos lá? Esta imagem, você olhando para esta imagem, o que você imagina que será essa história? Aqui temos um animalzinho, rosadinho, tão bonitinho, que é o porquinho, isso mesmo, o porco. E esse aqui é um pássaro, né? Olha, que pássaro é esse, gente? Vocês conseguem imaginar que pássaro é esse? Vamos conhecer a história?
Olha lá. Ah, o porco e o milhafre. Nossa, vocês já conheciam? Vamos saber o que diz essa história? Olha lá. O porco e o milhafre eram dois inseparáveis amigos. O porco invejava as asas do milhafre e insistia continuamente com o amigo para lhe que arranjasse umas asas iguais para ele voar também. E ele ficava, eu também quero voar, falava com o milhafre. Só você que voa, eu gostaria muito de voar. Aí, o milhafre, olha o que fez. O milhafre dispôs a fazer-lhe a vontade. Ele conseguiu arranjar penas de outras aves e com a cera de abelha. Vocês conhecem a cera de abelha? Que a abelha faz as casinhas e a cera da abelha gruda, viu? Cola. Então ele pegou a cera, as asas que os outros passarinhos deram a ele, emprestaram cada uma um pouquinho de pena, né? Peninhas das asinhas, outros do rabinho. E aí o milhafre foi lá, colou com cera nos ombros e nas pernas do seu amiguinho porco. Este ficou radiante e começou a voar ao lado do seu amigo milhafre. Imagina, gente, o porquinho lá voando no céu junto com o milhafre. Quis acompanhá-lo até as grandes alturas, lá no alto. Mas, meus amiguinhos, o que ele não esperava, a cera começou a derreter-se com calor, né? Porque ele estava voando lá no alto, estava mais pertinho do sol. E as penas foram caindo, uma a uma. Imaginem, à medida que as penas se despregavam, ia o porco descendo contrariado. Caía uma peninha, abaixava um pouquinho mais, caía outra peninha, ele ia perdendo altitude. Quando as penas acabaram de se soltar, o porco caiu e bateu no chão com seu focinho. Bateu com tanta força que este ficou achatado. Coitadinho do porquinho. Zangou-se o porco com o milhafre, dizendo que tinha querido matá-lo porque grudara mal as asas. Desde esta ocasião, deixou de ser amigo do milhafre e quando o vê pairado no ar, lá no alto, ele dá um grunhidinho e olha para ele desconfiado. Então aqui está a razão porque o porco tem o focinho achatado e nunca mais quis saber de voar. Então nesse conto africano diz que o porco antigamente tinha o narizinho todo compridinho. Por conta dessa aventura dele de querer voar, né, colou as penas, voou muito perto do sol, derreteu a cera, ele caiu e bateu o nariz no chão. Por isso hoje todos os porquinhos que a gente vê têm o narizinho achatado. Vocês sabiam disso? Será que é isso, gente? Então, e o que era o milhafre, gente? Vocês sabem o que é o milhafre? É uma ave de rapina que existe lá na África, que ela é da família dos gaviões, certo? E eles lá conhecem como milhafre. Vamos exercitar mais esse nosso conhecimento? Vamos lá. Qual era o título da história que a Pro acabou de ler? Qual animal referido na história? O que acontece com este animal? E por que isso aconteceu? Então, qual era o título da história, gente? Quem está lembrado? Conte aí para mim. Muito bem. O porco e o milhafre. Olha lá, o porco e o milhafre. E qual animal está sendo referido na história? O personagem principal aí, que se envolveu toda a história. Vamos ver? Olha aí, a história está falando sobre o porquinho, sobre um porquinho que queria voar. Certo? O que aconteceu com o porquinho, com essa aventura toda?
O que aconteceu? Dizem aí, olha lá, caiu com o nariz no chão. Por que aconteceu dele cair e rachar o narizinho dele, amassar no chão? Porco foi feito para voar? Qual a opinião de vocês? Se fosse para ele voar, ele teria nascido com as asinhas, com penas, não é verdade? Então, olha lá. Por que isso que aconteceu? Porque ele queria voar e porco não voa, certo? Então, se a gente não tem asinhas, para que vai tentar voar, né? Nós voamos até, né, de avião, mas não com as nossas asinhas. Vamos lá. Gostaram? Vamos mais um conto africano? Vamos ver se vocês conhecem e vocês imaginam só olhando essa imagem. Qual história que vamos falar agora? Imagine, olhando essa imagem. O que tem aqui nessa imagem? Passarinhos, né? Cantarolando. E esse bichinho aqui no meio? Um sapinho, gente. Vocês estão vendo que isso é um sapo lá no meio dos passarinhos? Olha que lindinho. Vamos, que história é essa? Olha aqui. A festa no céu. Alguém aqui conhece essa história já? Já sabia? Já conhecia? A festa no céu. Certa vez, uma grande festa no céu reuniu muitos convidados. Naturalmente, para chegar até lá, em uma festança nas alturas, era necessário saber voar. Por isso, somente as aves poderiam participar. Mas o sapo cismou que também iria à festa. E estava aquela algazarra, todos os passarinhos cantando felizes que iam para essa festa. E o sapo não estava feliz com isso. Porque ele pensava, por que eu não posso ir nessa festa? Que discriminação é essa? Só os bichos que voam? Eu quero ir nessa festa, eu vou dar meu jeito. E os passarinhos cantando. E tinha uma saracura que ainda dava risada e cantarolava, que falava bem assim ainda. Vai haver festa no céu, na noite de São João, mas só vai bicho que voa, mestre sapo não vai não. O sapo, ouvindo aquilo, ficava muito aborrecido. Ele elaborou um plano. Ele não sabe voar, elaborou um plano envolvendo quem? O urubu. O sapo se enfiou sorrateiramente na viola do urubu, que ele levaria, a viola dele para animar a festa. E pacientemente aguardou a hora de viajar. Ficou lá bem quietinho dentro da viola do urubu. E o urubu nem percebeu. Sem desconfiar de nada, o urubu alçou o voo com a viola a tiracolo, rumo ao céu. Chegando na festa, em um momento de distração do feliz urubu, o sapo espertalhão saltou para fora da viola e surpreendeu a todos com a sua presença na festa celeste. E cantarolava e se divertia. Não tinha serzinho mais animado naquela festa do que o senhor sapo. As pessoas, os bichinhos, os passarinhos estavam tão distraídos que nem estranhou a presença do sapo na festa. E eles dançavam e eles cantavam, hoje é dia de alegria, e dançava, pulava. Durante toda a noite, ele se divertiu. Quando a festança chegava ao final, o maroto do sapinho se aproveitou da confusão e meteu-se de novo na viola do urubu. Mas, cansado de esperar e impaciente para chegar logo em casa, o sapo começou a se mexer dentro da viola. Ele foi lá, viu a viola no canto e o urubu estava distraído, parou um pouquinho para descansar. Ele, dentro da viola, e ficou lá.
Mas o urubu estava demorando, acho que se despedindo de seus amigos, e o sapo já estava agoniado, já queria se mandar dali, doido para ir para casa, já estava cansado de tanto dançar. Entrou na viola e começou a se chacoalhar todo. Durante o voo, um barulho estranho chamou a atenção do urubu, parecendo que havia alguma coisa dentro da viola. Imediatamente, ele virou a viola para baixo e começou a chacoalhar, né, para ver o que tem aqui dentro da minha viola. Começou a chacoalhar aquela viola. Gente, espantado, ele observou o sapo despencar como uma pedra lá das alturas. Imagina, o sapo foi jogado lá das alturas, lá do céu, quando o urubu chacoalhou aquela viola. Porque não tinha esse barulho lá dentro, né? E o sapo lá veio, gente, despencando. A queda foi tremenda. Um verdadeiro tombo lá do céu. O bicho ainda tentou voar, bateu as mãozinhas, mas como o sapo não voa, esborrachou-se. E ele, quando ele olhou lá para baixo, ele viu que tinha uma grande pedra. E ele começou a cantar: afasta a pedra, senão me esborracho. Afasta a pedra, senão me esborracho. Afasta a pedra, senão me esborracho. E puf! Caiu. Se esborrachou de encontro ao chão nessa pedra e ficou lá. Desde então, ficou assim. Boca enorme de tanto gritar, olhos esbugalhados de pavor e o corpo todo amassado, cheio de caroços, o que restou do maior tombo de sua vida. Então, meus queridos alunos, outra coisa, o sapo, antigamente, antes dessa festa, ele era todo elegante, todo arrumadinho, todo bonitinho. E hoje, quando a gente vê um sapo, ele é todo esborrachado, todo boca grande, todo olho esbugalhado, por conta dessa ousadia dele querer ir para a festa no céu, na viola do urubu, e aconteceu esta tragédia. Ele se esborrachou todinho. E aí, vamos estudar no miudinho agora essa história? Qual o título desta história? A história é sobre qual animal? Sobre um macaco, sobre um jacaré ou sobre um sapo? Vamos ver? Primeiro, vocês me respondam. Qual o título da história mesmo que a Pro acabou de falar, de contar? Era a festa no céu, gente, não é verdade? Vocês falaram isso, não foi? Vamos ver se vocês acertaram. Vocês estão ligados, eu sei. Ah, muito bem! A festa no céu, vocês acertaram, vocês arrasam. Adoro que vocês prestam atenção quando a Pro conta uma história. Então, o título dessa história é A Festa no Céu. E imaginando aquela hora vendo o desenho, né, dos passarinhos com o sapo, vocês tinham acertado? Às vezes a gente consegue acertar o título de uma história só de ver a imagem, não é verdade? Vamos lá. A história é sobre qual animal? Olha lá. Eu perguntei se era o macaco, o jacaré e o sapo. Acertou quem disse que era o sapo. Muito bem. A história toda teve vários personagens, né? Teve o urubu, teve os passarinhos. Só que a história toda girava em torno do sapo. Da vontade dele de ir para a festa, né? De querer ser um pássaro. Então, o que aconteceu com este animal depois de tudo isso, gente? Ele se esborrachou no chão, ele voou para procurar ajuda ou ele foi passear com os amigos? E aí, o que aconteceu com esse animalzinho? Vocês prestaram atenção, né?
Então, ele se esborrachou no chão, não é? A resposta certa, o que vocês acham? Ele voou para procurar ajuda? Foi passear com os amigos? Não é isso, né, gente? Que a história conta. Vamos lá ver se vocês acertaram. Isso! Muito bem! O sapo se esborrachou no chão. Vocês estão ligados, né? Prestando atenção na história. Muito bem. Vamos lá. Por que o sapo caiu no chão? Porque sapo não voa? Porque o sapo não prestou atenção? Porque o sapo saiu correndo muito rápido? Qual a resposta? Se ele voasse, ele não teria, né, caído no chão. Então, eu acho que a resposta certa é porque sapo não voa. Porque se ele soubesse voar, ele não ia cair. Vamos ver? Acertou quem disse que o sapo caiu no chão. Porque sapo não voa. Não é isso, gente? Sapo não voa. E por que ter essa ambição? Vamos ver agora. Olha, o que as duas histórias têm em comum? Lembra? O porco e o milhafre, que lemos antes, e a festa no céu. O que tem em comum? O que está contando essa história? Pense aí. Né? Lembra que o porquinho tinha vontade de voar como o milhafre. E deu um jeito de colocar penas e formar asas. E o sapo, ele queria ir na festa no céu e não tinha asas. E ele foi na viola do urubu. Então, as duas histórias têm em comum o quê? Dois personagens que não tinham asas e queriam fazer igual aos passarinhos. Não é verdade? Então, mostra que nós temos que gostar do que somos, gostar do que a gente é, das nossas limitações, entender, respeitar e admirar o que os outros têm e a gente não tem. Não é verdade? Espero que vocês tenham gostado muito desta aula de hoje e aprendido essas lições. Que lindas histórias dos nossos contos africanos. Um beijo da Pronadir. Espero vocês na próxima aula.